Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje abordaremos um pouco sobre os tipos de câmera que existem no mercado. Iremos falar um pouquinho sobre as suas características e iremos analisar e aprender qual a melhor máquina que irá nos atender para cada ocasião. Falaremos um pouquinho sobre o smartphone, falaremos um pouquinho sobre a câmera compacta, a câmera super zoom e a DSLR. Como vocês podem ver, todas as câmeras elas acabam partindo do mesmo princípio da câmera escura. A primeira câmera e a mais tradicional de todas, né, são os smartphones, porque eles são os mais acessíveis, né, e são aparelhos, são câmeras que estão sempre conosco, onde a gente acaba levando no bolso, na bolsa, a gente sempre na hora que a gente precisa, a gente acaba utilizando, né? E o bom é que esses aparelhos hoje em dia, eles já estão com uma tecnologia bastante avançada, chegando aí com 108 megapixels, né? Com uma câmera grande angular, com as tecnologias que acabam tendo internamente, conseguindo fazer com um fundo desfocado, acaba conseguindo fazer um zoom, né? Hoje em dia, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem desses aparelhos. Hoje em dia, o zoom dessas câmeras elas estão chegando aí até 100 vezes, conseguindo até tirar até uma foto da Lua. Então, as tecnologias hoje em dia desses aparelhos eles estão bastante avançados e acabam até substituindo, né, as antigas câmeras compactas, que na verdade também são boas. A gente é a próxima máquina que iremos falar. E são câmeras que estão sempre no dia a dia. Eles têm um próprio aplicativo nativo, né? São aplicativos que quando a gente precisa de uma edição melhor, a gente acaba baixando no próprio aparelho, né? Na própria store da marca. E o bom é que quando a gente tira uma foto, ele tem essa facilidade de a gente tirar uma foto, de a gente já editar e automaticamente a gente já acaba postando nas redes sociais, né? Então este é o primeiro tipo de câmera e a mais acessível a todos. Temos também no mercado também as câmeras compactas. São câmeras que elas são totalmente automáticas. Algumas marcas elas possuem até alguns recursos com um seletor nele para colocar os modos de paisagem, modo esporte, retrato, mas em geral elas não têm muitos recursos, principalmente na parte de abertura, velocidade, ISO, balanço de branco. Isso não iremos aprender em uma próxima aula. Os focos delas são totalmente automáticos, mas são câmeras que dá para levar no bolso, viagens, o que não acaba diferenciando muito com o smartphone. Existem também as câmeras super zoom, que essas câmeras elas já possuem já ajustes manuais. Elas já têm um software interno de filtros, possui alguns modos automático de retrato, HDR, esporte, paisagem, detecções de ações, sorrisos, piscadas. São câmeras leves, potentes. Elas são bem recomendadas para viagem, porque ela tem uma boa qualidade de imagem. Possui uma lente interna grande angular, possui o zoom. Lembrando que esse tipo de câmera, as lentes elas não saem, tá? Não, elas são isentas à troca de lentes, mas elas são muito boas para paisagem e esporte. O grande diferencial desse tipo de câmera é a filmagem dela, pois ela filma em HD. Não recomendo ela muito para trabalho,
mas para lazer ela é muito boa, sensacional, possui flash e essas câmeras, elas cada dia que passa elas estão mais baratas, elas estão mais acessíveis e elas ultimamente elas ganham tamanhos menores e elas podem ser levadas para qualquer lugar. As câmeras profissionais hoje são as DSLR e as mirrorless. As DSLR elas usam um conjunto de espelho e prisma para refletir a imagem que você está prestes a capturar pelo visor. Esse tipo de câmera ele se divide em dois grupos: as DSLRs normais, que contam com uma série de câmeras profissionais, e as full frame. O que é full frame? Full frame é o sensor dessas câmeras, tá? O full frame, na verdade, ele é um pouco maior, porque ele possui o formato de um filme antigo de 35mm. E as câmeras normais, que acaba o sensor ele é um pouco menor, tá? E o bom desses dois tipos de câmeras é que acaba possibilitando a troca de lentes. Então você acaba utilizando as lentes conforme a sua necessidade. A escolha entre DSLR e mirrorless tem que levar em conta fatores diversos. Há quem prefere DSLR, que é essa daqui, porque acabou se acostumando com uma câmera mais pesada e maior. E o uso do visor e não da tela LCD para tirar uma foto, como acontece na mirrorless. Algo que a mirrorless não tem como fazer porque elas só possuem o visor LCD. Os pontos fortes das mirrorless estão concentrados principalmente em dois aspectos. Elas são mais leves e elas são menores. As DSLR não são também tão boas para vídeo como as mirrorless. Nesse sentido, na hora de comprar, uma das opções vale considerar o tipo de uso e o perfil que você prefere. Peso, se você se não te incomoda, né, o tamanho, o peso. Então esses são os tipos que existem no mercado. Nesse slide eu vou mostrar para vocês como funciona, né? A câmera DSLR, que eu falei anteriormente, significa Digital Single Lens Reflex, que é câmera com um único espelho, tá? Funciona como vocês estão vendo aí nessa apresentação. Para vocês entenderem melhor, a luz ela entra pela lente da objetiva, passa por elementos ópticos, a luz ela rebate aqui nesse espelho. Aqui tem um pentaprisma, tá? Que acaba saindo para vocês visualizarem o objeto, né? O que vocês estão vendo, né? Como funciona a mirrorless? A luz entra pela lente, pela objetiva, passa pelos elementos ópticos e é projetado no sensor, tá? Como funciona? Aqui existe um conjunto de lâminas, né? A primeira aqui existe um conjunto de lâminas que é o diafragma, que vocês vão aprender mais como funciona esse diafragma. E aqui existe um conjunto de lentes. Acho que aqui dá para ver melhor, ó. Aqui dá para ver melhor. Existe o diafragma, tá? Que são lâminas que você consegue aumentar ou diminuir a luz na sua lente, na sua câmera, tá? Existem um conjunto de lentes, um conjunto de vidros aqui
que é uma média de 12, 13 lentes que eles fazem o foco para automaticamente na mirrorless ele já entra no sensor e é projetado pelo LCD. A diferença da SLR é que tem o espelho rebate aqui para cima e existe aqui um pentacrisma e sai o que vocês estão vendo na lente, tá? Então, esses tipos de câmeras que estão disponíveis no mercado, você tem que ver o que você precisa. Se você quer comprar uma câmera, eu espero que com essas dicas aí tenha ajudado vocês a escolher. E algumas pessoas me perguntam, mas Eduardo, qual câmera que eu compro? Por onde eu devo começar? Né? Aí eu lhe pergunto, depende para qual será a sua utilidade. Se você vai utilizar essa câmera para trabalho, se você vai utilizar essa câmera apenas por hobby, se você vai utilizar uma câmera apenas para viagem e registrar as lindas paisagens que você está visualizando. Bom, gente, eu irei mostrar para vocês um pouco vou passar para vocês um pouco da minha experiência na hora de comprar uma câmera, tá? Mas foi exatamente o que eu falei para vocês. Vocês precisam saber qual é a necessidade, qual é a melhor necessidade do que vocês precisam. Eu tinha uma câmera compacta na época, e só que por ela ser bem simples, eu queria entrar num curso de fotografia, não tinha como eu mexer nas configurações manuais dela. Então eu não conseguiria fazer uma abertura, mexer no diafragma, não conseguiria colocar um tempo de exposição. Então foi um pouco mais difícil. Então conforme eu mudei, né, que eu queria fazer um curso de fotografia, eu acabei pegando emprestado, eu não tinha condições na época de comprar, antigamente era um pouquinho mais caro do que aos dias de hoje, e as câmeras, eu acabei pegando uma emprestada, uma Nikon 3100, uma câmera de entrada muito boa, para quem não tem nenhuma câmera que queira adquirir uma câmera Nikon 3100, já tá bem, ela é bem antiga, né? Mas a 3200 uma câmera de entrada barata, né? Com um preço bem em conta, tá? E vocês acabam adquirindo uma câmera de entrada boa para se trabalhar, porque ela tem um modo manual onde você vai aprender todos os modos neste curso. Aí depois eu acabei juntando dinheiro, comprei essa câmera aqui, eu acabei comprando uma 60D, ela é uma câmera normal, ela não é full frame, tá? E eu gostei bastante dela pelo fato do LCD aqui, tá? O LCD dela, ela sai, ó, e ela é retrátil. Eu gostei bastante dela porque eu gostava muito de tirar foto muito próximo ao chão, e como você não consegue visualizar aqui no visor, então eu conseguia virar aqui e ver pelo LCD. E eu também gostei dela por ter esse visor na câmera. Aqui você consegue mudar não sei se vocês conseguem ver de uma forma rápida tanto a abertura do diafragma, que você já vê automaticamente, como também o tempo de exposição, o ISO. Então eu gostei bastante dela. Acabou atendendo bastante a minha necessidade. O seletor aqui do modo manual, tudo que eu vou explicar para vocês detalhadamente como funciona cada uma delas. Mas para cada câmera é um modo diferente, tá? Eu tenho também uma câmera também mais antiga. Ela é bastante robusta, ela é bem grande.
Nossa, ela custa bem barato, se vocês visualizarem aí, por ser uma câmera muito antiga. Ela é uma D200, mas é uma câmera antiga, mas ela fotografa muito bem, tá? E eu gostei bastante dela, porque esta câmera aqui, todos os seletores dela são todos manuais, tá? Todos. Então, o ISO, balanço de branco, diafragma. Então, assim, todos os botões dela, todos são. Não sei se vocês conseguem ver. Todos os botões dela são todos separados, tá? E o ISO, o balanço de branco, tudo aqui, o diafragma dela, tempo de exposição, ela é tudo separado. E eu gostei bastante dela. Ela é uma câmera bem pesada, você consegue segurar, ela é bem resistente, ela é bem pesada, ela é bem resistente, então assim, você tem que pensar que se você deixar ela cair no chão, né, você tem que pensar que a câmera ela precisa durar, porque você sabe que acontece, né, de vez em quando, apesar de ter a alça, né, de segurança, de vez em quando a gente acaba bobeando aí, a gente acaba deixando, às vezes, escapando, né. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida para mim, vocês me mandam um e-mail, entrem em contato comigo pelo chat e que eu ajudarei vocês da melhor forma possível na escolha da câmera de vocês. Tá bom? Bom, ficaremos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.